Olá, amigos, graça e paz, tudo bem? Hoje começaremos mais uma série no nosso canal, série Dízimos e Ofertas, ok? Vocês estão vendo aí na tela já, né? Série Dízimos e Ofertas, com o professor, esse que vos fala, Rafael Guarnieri, ok? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho sido assim tremendamente impactado, né, pelo retorno que eu tenho recebido positivo das aulas e glorificamos ao nome do Senhor, né? Essa série que começaremos hoje, talvez 3 ou 4 partes também, né? É um assunto muito extenso. Eu peço aos irmãos, né, a paciência. Talvez hoje a gente se estenda um pouquinho porque temos muita coisa para falar. Amém? E espero que o áudio esteja bom. A gente está fazendo uma captação aqui direto do telefone, do computador, para a gente poder acompanhar, vocês poderem acompanhar aqui também algumas coisinhas que eu preparei aqui, ok? Então, parte 1, dízimos e ofertas, vamos começar. Né? Abram suas Bíblias comigo em Gênesis 14, está aí o texto, para facilitar aqueles que gostam de anotar. Gênesis 14, versículos 17 ao 20. Que bom que você está aí. Não feche a sua Bíblia em hipótese alguma. Amém? Não feche a sua Bíblia em hipótese alguma. A minha está aqui, ó. Coisa linda. Pouca coisa para nós falarmos hoje, para não dizer o contrário. Deixa eu chegar esse aqui para baixo. Pronto, legal. Bom, Gênesis 14, 17 ao 20, acompanhem comigo. Eu vou fazer a primeira leitura do texto, como nós sempre fazemos, e depois vamos comentar, amém? Gênesis 14, versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui a gente está falando de quem? A gente está falando de Abraão. Né? Abraão vai se encontrar aqui com Melquisedeque, né? E Melquisedeque vai abençoar Abraão com pão e vinho. E por sua vez, né? Vamos ler o texto primeiro, vamos ler. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, né, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Bom, a primeira coisa aqui que eu quero destacar com vocês é, se você voltar, né, um pouquinho no versículo 12, você vai ver que Ló é levado cativo. Né? Ló é levado cativo e Abraão vai, como tio, né, como o excelente tio que ele era, ele vai lá recuperar, né, o seu sobrinho. E ele venceu uma batalha contra 5 reis, né, e ele está voltando e Melquisedeque vai o abençoar, né, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Então não era só Quedorlaomer, era o Quedorlaomer, nome difícil, né, Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele. Né, a batalha no vale de Savé. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo da série, o rei está voltando? Eu falei que as batalhas geralmente aconteciam nos vales. Esse vale aqui é o chamado Vale do Rei, é onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Né? Tem até um filme, se não me engano, chamado Megiddo, que fala justamente desse vale aqui, onde acontecerá a batalha do Armagedon. Ok? Isso é uma aula que nós já falamos um pouquinho, mas vamos voltar a falar de escatologia, né, em séries próximas, porque não que eu seja um especialista, né, em escatologia, mas é algo que eu tenho estudado muito durante esses últimos 5 anos, pelo menos, e a gente gosta muito de compartilhar esse tema de escatologia. Okay? A gente vai estar gravando também alguns temas interessantes que a gente vai compartilhar na escola de crescimento,
da comunidade evangélica aqui da Zona Norte, né? Igreja com nós fazemos parte. Nós vamos gravar uma aula, ainda essa semana eu vou estar liberando para vocês também, uma aula sobre criação, criacionismo e o contraponto do criacionismo em relação à evolução. Você não pode perder também, ok? Fica atento que eu vou liberar essa aula. Mas voltando para cá, gente. Então, entendendo, Abrão, ainda era Abrão, né, batalhou contra 5 reis, venceu. Quando ele vem, ele vai ser abençoado, né, por Melquisedeque. Olha o versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Por quê? Eu pergunto, por que Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho? Onde é que ele leu? Qual foi a Bíblia que ele leu? Né? Ele não leu Bíblia nenhuma, não existia uma Bíblia para que eles lessem. Né? Versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos. Tá? Então, uma das grandes questões, né, da igreja, quando o assunto é dízimos e ofertas, né, o que acontece aqui é que as pessoas ficam perguntando primeiro: o dízimo ele é da lei ou o dízimo é da graça? O dízimo está onde situado na Bíblia? Eu preciso dizimar porque se eu estou vivendo o tempo da lei, eu não estou mais debaixo. Se eu estou vivendo o tempo da graça, eu não estou mais debaixo da lei. Vamos comentar algumas coisas primeiro sobre isso, né? Então veja, não tinha Páscoa naquela época, não havia uma ceia naquela época, né? Nessa época aqui, né, pelo menos 1000 anos antes aí do povo receber um testamento de verdade, né? Um testamento. O primeiro testamento que o povo recebeu, né, a primeira lei que o povo recebeu foi através de Moisés, lembre-se disso. Moisés sobe ao monte, 40 dias, né, e a gente vai ter o episódio do bezerro de ouro. E vamos falar disso daqui a pouquinho, segura aí. Aí eu pergunto, né, sempre, esse episódio aqui é antes do testamento. O pão e o vinho, eles permanecem nos nossos dias de hoje? E por que lá no versículo 20, quando diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, o dízimo não deve permanecer na cabeça de alguns? Por quê? Então vamos tirar o pão e o vinho também. Né? Bom, continuando. A grande questão aqui é que as pessoas não entendem que o dízimo é totalmente espiritual. Você pode falar de qualquer coisa na igreja hoje. Pessoas falam muitas coisas e falam até muitas besteiras, né? Como, por exemplo, ultimamente tem pregadores que estão tirando a importância da Bíblia, irmãos. Eles tiram a importância da Bíblia. Eles menosprezam a veracidade, eles dizem que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus. Meu Deus! E o povo aceita. Agora, se falar de dinheiro, o povo não aceita. Por quê? Porque é espiritual. E há um Deus desse século, nesse século atual nosso, chamado Mamon. Depois você pode pesquisar, nós não temos tempo para falar mais especificamente deles. Mas o Deus desse século, Mamon, ele toma o coração das pessoas em relação a dízimo, em relação a dinheiro. E quando fala-se em dinheiro, em dízimos na igreja, as pessoas fecham o seu coração. Por quê? Porque existe um princípio. Existe um princípio, mas que não está regido por uma lei. Dízimo não é lei. Eu não tenho que cumprir uma lei para dizimar. Como assim, Rafael? Não preciso cumprir uma lei? Não. O dízimo é uma demonstração da gratidão que nós temos ao Senhor por aquilo que Ele faz na nossa vida. Quando você dizima, você está dizendo para o Senhor assim: eu não sou dono de nada, tudo pertence a Ti. Eu estou só te devolvendo aquilo que é teu, simbolizando a totalidade do que o Senhor me deu. Porque nada é nosso, irmãos. Tudo é dele, tudo é de Deus. A gente acha que nós estamos entregando alguma coisa para Deus quando entregamos o dízimo. Não, na realidade Deus está nos entregando 90% daquilo que é dele. Ok? Falando um pouquinho disso, né, a gente precisa que vocês entendam também a ideia nossa de teologia, né? Existem muitas teologias aí
né, a teologia da pobreza, né, os votos de pobreza, que é um tipo de teologia também. A teologia da prosperidade, tão falada nos nossos dias, né, e tão massacrada também. E existe uma teologia chamada teologia da mordomia cristã. Particularmente é a teologia que eu acredito, a teologia que eu me inspiro, é a teologia que eu baseio a minha vida. Essa teologia é muito simples, né? Essa teologia, né, ela diz que tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus, tudo. A vida, nós não temos a vida, ela pertence a Deus. Irmãos, se nós formos dormir hoje e amanhã o Senhor não quiser que nós acordemos, a gente não vai acordar, porque nada pertence a nós, tudo pertence a Ele. E aí é um grande problema, quando nós pensamos que o dinheiro é nosso e nós estamos dando alguma coisa para Deus. Nós estamos totalmente errados. Na realidade, tudo é dele e nós só estamos devolvendo parte daquilo que é dele e ficamos com a maior parte daquilo que ele nos confia, ok? Então perceba, a mordomia diz o seguinte: o que é um mordomo? É um administrador, ou seja, nós somos somente administradores das coisas de Deus nessa terra. Seja a sua família, seja as suas posses, seja o seu dinheiro. Nada é seu, tudo é de Deus, tudo é dele, e nós somos apenas mordomos. E conforme ele vai percebendo que nós amadurecemos e já estamos aptos a administrarmos, a sermos mordomos de mais coisas, ele vai liberando gradativamente essas coisas para que nós administremos da melhor maneira, de acordo com a vontade dele, não a nossa. Vou dar um exemplo claro para vocês disso. Como pode se administrar mal essa questão da riqueza, né, dos dízimos, do dinheiro em si. O povo hebreu era escravo no Egito. E eles foram escravos durante 430 anos. Houve um período em que eles não eram escravos, né, mas logo em seguida eles tornaram-se escravos e ficaram muito tempo na escravidão, né? E algo aqui simples. A Bíblia vai dizer que quando esse povo sai, depois da Páscoa, né, depois da morte de todo primogênito do Egito, quando eles saem cheios de ouro. Eles levam com eles todo o ouro do Egito. Só que eles não tinham maturidade, eles não tinham mordomia para administrar esse bem que eles receberam. E o que é que acontece? Eles fazem um bezerro de ouro. Eles fazem um bezerro de ouro. Está lá a nossa história em Êxodo 32, versículos 1 ao 8. Né? Moisés então sobe ao monte para pegar o testamento, né? E eles, 40 dias no monte, eles falam para Arão: Arão, teu irmão foi embora e não vai voltar, né? E vamos fazer um bezerro de ouro, porque o coração deles não sabia lidar com aqueles bens que o Senhor lhes deu para serem mordomos, né? Então eles falam assim: olha, vamos deixar esse Moisés de lado e faz um bezerro de ouro aí que a gente vai, a partir de agora, seguir e adorar eles, né? Muitos crentes, muitos cristãos têm os seus bezerros de ouro. Muitos crentes, muitos cristãos têm o seu bezerro de ouro. O que é um bezerro de ouro na vida de um crente? Um bezerro de ouro é tudo aquilo que toma lugar do Senhor na sua vida. O seu carro pode ser o seu bezerro de ouro, a sua empresa. Irmãos, até a sua família pode ser o seu bezerro de ouro. Idolatrar um filho, por exemplo, torna ele um bezerro de ouro, né? E eu sei que é dura essa palavra, mas é somente a realidade. O maior empreendimento que nós podemos fazer nessa terra não são bens materiais, não é a aquisição de bens materiais. O maior empreendimento que nós podemos fazer nessa terra, o maior empreendimento, são as obras que nós fazemos segundo a vontade de Deus. Que essas obras vão nos reservar tesouros na eternidade, no reino. Amém? Então invista, irmãos. Não estou dizendo aqui para vocês que, a gente deve fazer voto de pobreza. Só um minutinho. Nada disso. Eu não sou da teologia, como eu falei para vocês, da pobreza, não. Mas eu sou da teologia da mordomia cristã. Né? Conforme nós fomos amadurecendo. Buscar em primeiro lugar
né, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus. Gente, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, ou seja, buscai fazer as obras de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando? Quando você tiver maturidade, coração, para lidar com todas essas demais coisas que vão vos ser acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então, o dízimo, ele é totalmente graça. O dízimo faz parte da graça. Então, em Gênesis 14, acabamos de ler, né, que Abrão e Melquisedeque se encontram. E Melquisedeque dá a Abraão pão e vinho, simbolizando também uma ceia, né? Já é uma simbologia da ceia, aquilo ali que Melquisedeque faz. E Abraão, por sua vez, Abraão ainda, ele dá o dízimo de tudo, tudo, tudo. Então a nova aliança é graça, é a continuação da promessa feita a Abraão. Ué, agora buguei, Rafael. A nova aliança, escuta isso, irmão. A graça é a continuação da promessa feita a Abraão. Vou abrir um parênteses aqui e vou explicar algo para vocês rapidinho. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 1. Está aí escrito aí, os 10 mandamentos, né? Então falou Deus, todas essas coisas, né, todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e por aí vai. Né? E aí depois, se você for acompanhando, né, no capítulo 21, ele vai falar de leis acerca de servos, né? E depois ele vai falar acerca dos que amaldiçoam os pais, né, e ferem qualquer pessoa. Aí depois lê acerca da propriedade, capítulo 22. Então perceba, o Senhor, ele vai começar a distribuir as leis, ou seja, o testamento, a partir daqui. Êxodo 20, versículo 1, a partir de Êxodo 20, versículo 1. Né? Agora perceba, tudo que tinha antes, aqui no caso da libertação do povo, a gente está vivendo a libertação do povo, né? O povo chega ao monte, né? E Moisés sobe ao monte e vai agora ganhar o testamento. E a nossa Bíblia, essa lei, né, no caso, ela vem quase 1000 anos depois do início de todas as coisas. 1000 anos depois de Abraão. Praticamente 1000 anos depois de Abraão vem a lei. Então, Noé, por exemplo, Noé não viveu a lei. Isaac não viveu a lei. Jacó não viveu a lei. Né? Adão, nem vou falar de Adão, porque Adão vivia um relacionamento direto com Deus, ele não tinha lei. Né? Não havia graça maior do que a conquistada por Adão, que se relacionava diretamente com o Senhor. E ele abriu mão disso, abriu mão de toda a sabedoria vinda de Deus, para ficar com a sua inteligência humana e achar que ele podia tomar mão de um fruto daquilo que o Senhor já tinha avisado. Olha, no dia que você comer, certamente morrerás. O que Adão não entendeu foi que ele não morreria fisicamente, como não aconteceu a morte física, mas ele morreria espiritualmente. Né? Então, nós vivemos um Novo Testamento. Nós vivemos o período do Novo Testamento, nós vivemos o período da graça. Né? Agora perceba, como as pessoas, né, se relacionavam com Deus antes desse período da lei. Né? Então a nossa Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamento. Só que perceba, nem todo o Antigo Testamento, na realidade, é um testamento. Não é, nem todo o Antigo Testamento é um testamento. Adão não vivia uma lei. Como eu já falei, Noé não vivia uma lei. Né? Esse relacionamento era direto. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 6, que eu vou mostrar para vocês. Gênesis 6. Poderia pegar várias passagens aqui, né? Mas eu vou pegar Gênesis 6 para a gente, né,
Versículo 13 vai dizer assim, ó, né, o título da minha Bíblia. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Perceba que Deus está falando diretamente com quem? Com Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Olha, Deus está falando diretamente com Noé. Você não tinha aqui um testamento, não tinha uma lei para seguir, porque Deus vinha e falava diretamente, como ele falou com Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou diretamente com ele. Então você não tinha aqui o testamento como nós temos hoje. Ok? E isso é poderoso, irmãos. Então perceba, voltando ao nosso tema principal, né? Lá em Gênesis 14, 17. Como que Abraão deu dízimo ao Melquisedeque, ao rei Melquisedeque? Porque ele sabia diretamente, relacionando-se com Deus, que ele deveria fazê-lo. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma lei. Ele não tinha a lei que dizia que ele deveria fazer, né? E depois a gente vai ter essa lei, Levítico capítulo 1, 2, 3, você vai ter toda essa lei descrita, as ofertas, né? Todas bem separadas ali, ofertas de cereal, ofertas de holocausto, todas as ofertas estão ali. Só você ler Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3. Tranquilo, não tem mistério. Mas Abraão recebia essa orientação diretamente de Deus. Rafael, a gente dizima por quê? A gente dizima porque essa orientação é dada diretamente pelo Pai. Nós não deveríamos precisar da Bíblia para dizimar. Né? Entenda, eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando a veracidade da Bíblia e menosprezando essa palavra poderosa, não é isso. Essa palavra aqui é a própria graça. Amém? Mas perceba, eu digo que você não deveria nem precisar ler a Bíblia para dar o seu dízimo. Isso é algo tão poderoso, irmãos, que nós não precisaríamos nem ler. Mas eu não consigo entender isso, Rafael. Eu não consigo, porque eu acho que o dinheiro é meu, eu acho que as coisas são minhas, eu tenho muita dificuldade. Então, abre a sua Bíblia aí, que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês bem rapidinho. Gênesis 47, abre aí. Vira algumas páginas, né? Gênesis 47, podemos? Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, olha só, então, a gente sabe a história aqui, né? Faraó teve um sonho, José interpretou o sonho de Faraó, 7 vacas gordas comiam as 7 vacas magras, comiam as 7 vacas gordas, né? Foi uma parte do sonho, um sonho que ele teve, e José teve a interpretação do sonho. Por isso Faraó reconheceu que ele era muito sábio, né? Que aquela sabedoria dele não podia dividir de uma sabedoria humana, e botou José como o segundo do Egito, abaixo dele somente. Ele falou assim, somente no trono serei maior que você. Né? Somente no trono serei maior que você. Deus está falando de José aqui. Né? O Faraó está falando de José. E agora, no versículo 13 aqui do capítulo 47 de Gênesis, essa fome chega. Só que o Egito, José armou uma estratégia e falou assim, ó, gente, durante os 7 anos das vacas gordas, nós vamos guardar 20% daquilo que nós colhermos para os 7 anos de fome. E assim a gente vai preservar o Egito e a gente ainda vai ter condição de suprir as cidades ali, né, os países vizinhos ali do Egito. Né? E aí percebam, a versículo 14 vai dizer assim, então José, Gênesis 47, deixa eu mudar aqui, Gênesis 47, versículo 12, né? Vamos começar no 12. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. Né? Perceba aqui no 13
né, que ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. Então, vamos entender. Tem algo poderoso aqui. Tem algo poderoso que eu quero que você perceba comigo. Redobre sua atenção. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Tanto no Egito quanto em Canaã, o povo estava morrendo de fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. Primeiro ano, José pega todo o dinheiro do Egito, todo o dinheiro do Canaã para Faraó. Vocês não têm comida, mas tem dinheiro, então paga, eu dou comida para vocês. E assim o povo fez. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta, ou seja, o dinheiro já acabou. Aí José vai dizer assim, ó: dai-vos o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Ou seja, se você não tem dinheiro, dá o seu gado. E aí José, que já pegou todo o dinheiro, agora vai pegar o gado. E eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Ou seja, um ano por dinheiro. Então acabou o dinheiro. Agora traz o seu rebanho. Um ano só levando o rebanho. Então José comprou todo o dinheiro, deu a Faraó, e agora todo o rebanho, tanto do Egito quanto de Canaã, agora é todo de Faraó. Agora eles não têm mais nada. Eles não têm dinheiro, né? Eles não têm gado, eles não têm mais nada. Versículo 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu Senhor. Destaque isso aí na sua Bíblia: Senhor, que o dinheiro acabou, e meu Senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque, versículo 19, porque morreremos diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a vós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, versículo 20, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fez-os passar as cidades, desde a extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Ou seja, os sacerdotes comiam a própria porção de Faraó, então eles não precisavam vender a terra. Por quê? Porque eles já eram sustentados pelo Faraó, né? Então José disse ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que aí tem semente para vós, para que semeeis na terra. Ou seja, José já tinha comprado o dinheiro, né? Trocado o dinheiro por alimento. Então o povo estava sem dinheiro. Depois todos os rebanhos também foram trocados por alimento. Então o povo já não tinha mais dinheiro. E já não tinha mais rebanho. Ou seja, tudo já era de quê? Faraó. E agora ele comprou o próprio povo e as suas terras para Faraó. Ou seja, tudo agora era de Faraó. Aí detalhe, olha como José tinha a mente de Cristo, né? A mente de governo. Olha a proposta de José agora no versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto, ou seja, 20%, a Faraó. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. Então veja, a quinta parte, Deus deu... Oi, filho. Vem cá, peraí. Só um minutinho, gente. Ele quer dar um alô aqui, quer dar um oi. Olha
Olha ele aí. Tá cabeludo por causa da quarentena. Hoje ele tá de Thor, né? Dá um oi pro pessoal aí. Oi. Fala oi. Oi. Tô aqui brincando de Thor, né? Aham. Fala pessoal, bons estudos. Você falou que pode jogar Lego Vingadores agora? Pode jogar. Tá bom. Tá bom? Tá. Tchau. Só não vou conseguir jogar com você. Pode jogar daqui a pouco, tá bom? Tá. Fala com a sua mãe lá. Fecha a porta aí pro pai, tá? Então voltando, depois dessa pausa maravilhosa, né? Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Isso renova as nossas forças, né? É muito bom. Então, perceba aqui, irmãos, perdão. A proposta de Faraó, né? Na realidade, a proposta de José, né? Que era representante de Faraó. Perceba que José, ele é uma simbologia de Cristo. E Faraó aqui é uma simbologia de Deus, né? Porque tudo é de Faraó agora. Tudo. O dinheiro é de Faraó. Os rebanhos são de Faraó. Né? O próprio povo e as terras do povo agora não pertencem mais ao povo. Tudo de Faraó. Ou seja, tudo é de Deus. José comprou para Faraó. Cristo comprou para Deus. A gente vai ver o texto daqui a pouco. Só que Deus é tão bom, né, que de tudo que é dele e nós recebemos, ele só pede 10%. Faraó, de tudo que era dele, porque agora tudo é dele, ele está pedindo 20%, o quinto. Né? E disseram, a vida nos tem dado, achemos graça. Olha que tremendo isso. Versículo 25. Graça aos teus olhos, meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Aqui, Rafael, qual é o poder aqui? O que é poderoso? O que você quer nos mostrar aqui? Né? Eu quero mostrar a você o seguinte. O dízimo é o reconhecimento de quem governa a sua vida. O dízimo, anota isso, o dízimo é o reconhecimento de quem realmente governa a sua vida. Perceba que no primeiro ano, José compra deles dinheiro, né? Troca dinheiro com eles, né? Então ainda é José. No segundo ano, o gado, né, os rebanhos, ainda é José. Agora o povo não tem mais como se sustentar, né? Então aí já não deixou de ser José, aí passa a ser Senhor, lá no versículo 18. Tremendo isso, né, irmãos? Quem acha que pode sustentar a própria vida, não tem Deus como Senhor. O povo não tinha mais como se sustentar. A partir desse momento ele vira Senhor. Deixou de ser José e vira Senhor. Irmãos, entenda, você não é possuidor de nada. Tudo é do Senhor. Deu para entender isso aqui? Isso é tão poderoso, isso pode transformar a sua vida, se você entender. Ok? Então, não era o povo que estava dando 20% para Faraó. É aí que está o nosso grande engano em relação aos dízimos. Não somos nós que estamos dando 10% para Deus. Era Faraó que estava dando a eles 80%. Porque tudo era de Faraó, inclusive eles. Não somos nós que estamos dando 10% para Deus, irmãos. É Deus que nos está dando 90% daquilo que é dele. Se você perder a sua saúde, se você não puder trabalhar por algum fator e ficar em casa como estamos hoje na quarentena, quem tem nos sustentado, irmãos? É o Senhor. Abre sua Bíblia em Apocalipse 5, verso 9, né, de Gênesis a Apocalipse. Coisa boa, né? É estudar. Coisa boa é abrir a Bíblia, né, irmão? Coisa boa é você passear pela Bíblia. Eu amo passear pela Bíblia. E a Bíblia, ela é autoexplicativa. A gente precisa ficar inventando coisas, né, para explicar a Bíblia. A Bíblia é autoexplicativa. Tem gente que gosta de inventar um monte de coisa, né? Aí cria um monte de heresias. Leia a Bíblia e faça as conexões. A Bíblia, ela é autoexplicativa. Apocalipse 5.
Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo... Tem que falar... O capítulo 5 de Apocalipse é o meu capítulo preferido da Bíblia. Eu amo esse capítulo de Apocalipse 5. Porque aqui João tá tendo a visão do Apocalipse, daquilo que vai acontecer, né? Mas aqui ele está tendo uma visão de algo que já aconteceu para nós, né? Não tinha acontecido para ele ainda, mas já aconteceu para nós, né? Porque ele está dizendo assim, ó, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Aí o pessoal fica assim, o primeiro selo já foi aberto, o segundo selo já foi aberto, o terceiro selo... Irmãos, todos os selos já foram abertos. Os acontecimentos referentes a esses selos que ainda não aconteceram, alguns. Mas todos já foram abertos por Cristo, porque ele era digno de abrir o selo. Né? E o texto vai continuar aqui, João vai falar que chorava muito, né, no versículo 4, e aí, né, João fala, eu chorava muito, né, e um dos anciãos vai falar para ele assim, ei, para de chorar, porque aquele que venceu, o Cordeiro, está vindo. Então esse período aqui é de transição, né, que Jesus está subindo do Monte das Oliveiras para as nuvens, né, e das nuvens para o trono. E João é arrebatado e tem a visão desse momento que Jesus está subindo. E aí ele olha assim e não vê ninguém que era digno de abrir o livro dos 7 selos, que está na mão de Deus. E aí um dos anciãos fala assim, ei, acalma o seu coração que aquele que é digno, o Cordeiro, venceu e já está chegando para pegar o livro, aleluia, e abrir o livro, né? E aí está falando disso aqui. No versículo 9 vai dizer assim, ó, e cantavam, né, os anciãos, né, os 24 anciãos, prostraram-se diante, versículo 8, né, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E versículo 9, que eu quero, né, fazer uma conexão para nós aqui. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus. Compraste para Deus. Oh, aleluia. Compraste para Deus, né, de toda tribo, língua, povo e nação. Como é parecido, a figura está lá em Gênesis 47. José comprou para quem? Para Faraó, né? Gente de todas as nações ali. Olha aqui, Cristo comprou para Deus. Gente, né? Só que comprou com o seu sangue, né? Com o seu sangue nos compraste. Né? Jesus nos comprou para Deus e José comprou aquele povo lá para Faraó. Ok? Faraó pedia 20%, né? Deus, ele pede 10%. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Entenda isso, se liberta disso de uma vez por todas. Como é que você vai... Eu dei esse exemplo uma vez pregando uma oferta na igreja, né? O povo não é que não entende, o povo não aceita, entende. É tipo assim, eu pegar um item, né, de um carro, né, dentro de uma fábrica que eu trabalho, vou dar um exemplo aqui bem para ilustrar isso para vocês, né, é pegar um item. Eu sou funcionário da Chevrolet. Eu vou lá, eu trabalho na fabricação dos automóveis, eu controlo lá os robôs, né? Aí fora da fábrica, algum carregamento foi lá, deixou cair um lote de calotas, sei lá, calotas de carro. Caiu um lotezinho lá, eu achei o lote. Eu vou lá dentro da fábrica, eu vou lá no dono e falo aqui, ó, caiu esse... Eu estou aqui dando para o Senhor esse lote de calotas que caiu ali. Você deu, meu filho, você não deu nada, era do cara já. Você não deu nada, era do cara. Era do dono da fábrica, é a mesma coisa que a gente faz, né? Então entenda, Deus não precisa dos nossos 10%, mas quando você entrega os 10%, você está dizendo para todos, não só para Deus, mas para todos os espíritos, anjos, hostes, para todo o povo da terra, para todo mundo, quem é o Senhor da sua vida.
Quem é que está no trono da sua vida? Né? Ele não precisava fazer muita coisa não, irmãos. Tá? E quando você... era só ele tirar o ar que você respira, que você ia ver que você não é dono de nada. Na mesma hora você vai ver. Esse vírus aí está nos mostrando que nós não somos donos de nada. Amém? Aí a gente entende aquele texto de Malaquias, quando, né, é dito assim: mas como nós roubamos a Deus? Você só pode roubar se você pega algo que não te pertence. Porque se o dinheiro fosse meu, eu não estaria roubando a Deus. Se eu decidisse, eu não vou dizimar não quero dizimar, né, eu não quero dar o dízimo. Se o dinheiro fosse meu, eu não estaria roubando. Entenderam a lógica da coisa? Então, mais uma vez, nós somos administradores. E 10% é o reconhecimento de quem é o nosso Senhor. Né? Ok? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida? Você verdadeiramente reconhece? Ou você reconhece só de boca? Da boca para fora? Né? Tu és meu Senhor, tu és meu tudo. Abra sua Bíblia em Hebreus. Volta um pouquinho aí. Hebreus 6. Versículo... Eu vou ler a partir do Hebreus 6 que eu falei. Não, Hebreus 7, perdão. Hebreus 7. Não, perdão. Hebreus 5. Tá aí, né? 5, 6. Eu estou me perdendo aqui à toa. Separei os textos para não me perder e estou me perdendo. Hebreus 5, versículo 6. Diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Vou ler o 5, para a gente entender, né? Capítulo 5 de Hebreus, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disser, tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Mas aquele... Perdão, vou ler de novo, precisa ficar claro isso. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Jesus não falava dele mesmo, ele não se glorificava. Quem glorificava o Filho era o próprio Deus. Versículo 6. Como também diz, no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Opa! Melquisedeque. Que a gente viu lá no nosso primeiro Gênesis 14, tá aí, ó, Gênesis 14, 17 ao 20. Então ele era da ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque, o que Melquisedeque fez? Deu pão e vinho para Abraão e recebeu os dízimos. Preciso falar alguma coisa? O que Cristo fez por nós? Deu o seu corpo, deu o seu sangue e recebe o que de nós? Vira a página aí, Hebreus 7, do 1 ao 4. Hebreus 7, do 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Né? Então veja, o que eu estou dizendo aqui, o que eu fiz questão de pegar esse texto? Porque Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, né, que entregou por nós pão e vinho e recebeu os dízimos. Né? Dízimo de quê? De tudo. Tem gente que não dizima porque ganha muito. Por incrível que isso pareça. Tipo assim, se eu ganhasse um salário de R$100 é uma coisa. Agora ganhar 10 mil, dizimar R$1.000... Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Às vezes quando eu faço umas orações com o Senhor, eu falo assim, Senhor, eu estou dizimando tão pouco.
queria tanto aumentar o meu dízimo. Sabe uma jogadinha que eu faço assim com Deus? Senhor, aumenta o meu dízimo. Irmãos, porque só dizima muito quem ganha muito. Se você acha que dizimar R$1.000 é um problema, me procura, me liga, que eu vou orar para o Senhor para Ele reduzir o seu dízimo. Eu vou orar para o Senhor baixar o seu rendimento de 10 mil para 5, para 2, que aí você vai ter problema em dizimar. Entenda, nós não nos perdemos aqui nessa questão do muito por conta do nosso coração, que a gente está pensando o que o pastor, eu ganho 100 mil, vou dar 10 mil de dízimo, é muito dinheiro, o que o pastor vai fazer? Isso não é problema seu, meu irmão. Só dizima muito quem ganha muito. Imagina um jogador de futebol, né, que ganha lá 1 milhão por mês. O cara vai dar 100 mil de dízimo. É exatamente isso. O problema é que nós estamos preocupados com o valor. Por isso que o dízimo não está relacionado a valor, está relacionado a um percentual. Né? Então, e outra coisa, né, nós precisamos dar exemplo aos nossos filhos. Irmãos, como eu queria ter sido liberto disso há mais tempo. Como eu queria, né, que a raiz, eu não vou dizer raiz católica, porque eu conheço católicos que dizimam. Né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que é católica, ela dizima. E ela recebe um salário muito bom, graças a Deus. E dizima. O problema não está nessa questão, o problema está em entender. Os nossos filhos, eles precisam começar a dizimar desde jovens, para que isso fique perpetuado na vida deles. Mas o meu filho não tem salário, você não dá R$10 para ele lanchar? Quanto é o dízimo de R$10? É R$1. Não é o valor. Não é o valor. Provérbios 22:6 vai dizer: ensine o seu filho no caminho. Enquanto nós estamos caminhando com eles, nós vamos os ensinando. Quando você for dizimar, chama o seu filho. Filho, aqui ó, papai recebeu o salário, papai tira o dízimo e a gente vai entregar ao Senhor. Amém? Provérbios 22:6, né? Ensina o menino. A questão não está no valor, gente. A questão não está no valor. Né? Não está no valor. Ok? Abre sua Bíblia em Gênesis 24. Gênesis 24. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 24, versículo 10. Vai lá. Gênesis 24:10. Aqui está dizendo o seguinte, né? Que Abraão mandou um servo dele buscar uma mulher para Isaac. Chegou o tempo de Isaac casar e Abraão mandou o servo buscar uma mulher para Isaac. Né? Era literalmente assim, o pai escolhia a esposa do filho, né? E o pai comprava a menina. Comprava literalmente com o que eles chamavam de dote. Né? Então no versículo 10 vai dizer assim: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Olha isso. Então, 10% simbolizava o todo. Quando ele pega 10, ele pegou a 10ª parte. Né? E esses bens simbolizavam o todo. Então, quando eu entrego 10%, eu estou entregando o todo. É uma simbologia do meu todo. Ok? Eu às vezes tenho uns pensamentos muito assim, talvez doidos, né? A gente devia pegar todo o nosso salário, todo, dar na mão do pastor, e o pastor nos devolver os 90%. Talvez assim nosso entendimento fosse melhor acerca dos dízimos. Ficaria muito legal você pegar todo o seu salário, o pastor separar os 10% e te dar o restante. Talvez você não ficasse com a sensação de que você está dando, você está recebendo os 90% para administrar. Então, outra coisa que eu quero tocar aqui é que o dízimo remove uma maldição. A terra está amaldiçoada. Não esqueçam, pelo pecado de Adão. A terra é amaldiçoada, o dinheiro vem da terra porque ele vem a partir de uma árvore e isso está amaldiçoado. Eu não quero aqui, mas perceba,
o dinheiro passou na mão de várias pessoas antes de chegar na sua. A não sei que você vai no banco pegar aquela nota novinha. Ele passou, então ele pode ter passado por prostíbulos, ele pode ter passado por pessoas que mataram por conta daquela nota que você tem na carteira hoje. Então quando você, lá em Malaquias 3, fala acerca de remover a maldição também. Irmãos, por favor, vamos ser equilibrados. Jesus era equilibrado. Não é que você vai pegar o seu dinheiro agora e vai... Não é isso, mas quando você dá o dízimo, você está removendo a maldição do dinheiro. Romanos 11, 16. Abre lá para você entender um pouquinho disso que eu estou falando. Romanos 11, versículo 16. 11:16. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então a primeira parte santifica todo o restante. Ok? Apocalipse 22:3. Vamos lá, Apocalipse 22:3. Volta ao Apocalipse 22:3. Quando vai acabar a maldição dessa terra? Aqui, ó. 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Só que, depois de todas as coisas que vão acontecer aí no Apocalipse, não haverá mais maldição. Tá? Então, aí a gente tem aquela passagem dos fariseus, Lucas 11:42. Vamos lá para a gente fechar, a gente já está fechando a aula de hoje. Lucas 11:42. Só um minuto, para não me perder. Está aí na tela também. Lucas 11:42. Primeiro, olha o que Jesus vai falar para os fariseus. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Aqui tem gente que pega esse texto aqui para dizer que o dízimo Jesus não falou do dízimo. Falou para parar de dizimar. Não é possível, isso é interpretação, pô. Olha só. Você dizima da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça. Quer dizer, dizima das coisas pequenas. E despreza o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas. Ou seja, continua fazendo estas, mas acrescenta o amor e a justiça. 1 Coríntios. Depois a gente volta para João. 1 Coríntios. Eu nem coloquei esse texto de 1 Coríntios aqui, né? Não. Mas vamos dar uma acrescentada aqui. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. 1 Coríntios 15. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Qual é a garantia que nós temos que a gente vai ressuscitar? É porque a primícia ressuscitou. Versículo 23 do mesmo texto, de 1 Coríntios 15. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tremendo, né, irmãos? É poderoso, né? Então, o que acontece com as primícias acontece com o resto. Ok? Então, o dízimo é uma revelação. Estamos encerrando já. Nós não cumprimos a lei. Não é um mandamento. Se não tivesse nada escrito, nós deveríamos dizimar da mesma forma. Muitos tentam e não conseguem. Por quê? Porque não é lei. Entenda, você só vai conseguir quando você entender quem é o Senhor da sua vida. Lembra de José? Quem é o Senhor da sua vida? Gênesis 1. A Bíblia só vai se referir a Deus como, e Deus criou, e Deus fez, Deus disse. Gênesis 2, a partir da criação do homem, já vai entrar a palavra Senhor. Senhor Deus. Depois você vê lá.
Por quê? Porque a partir do momento que tem um homem, o homem tem um Senhor. Ok? Então, quando você vai conseguir dizimar e ser fiel? Quando você acordar de manhã, falar, Senhor, muito obrigado por esse ar. Quando você botar o seu café na xícara e falar, muito obrigado, Senhor, porque eu tive provisão para poder tomar esse café. Quando você ligar o seu ar-condicionado e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse ar-condicionado. Nós estamos aqui, está calor lá fora, mas estamos aqui fresquinhos, aqui, confortáveis. Ok? Então isso é entendimento. Né? Então perceba, dízimo é o reconhecimento daquilo que ele já fez. Né? Gênesis 28, versículo 18, depois você só anota aí. Né? Quando Jacó foge, né, para a casa de Labão, ele fala assim, ó, se o Senhor fizer, eu darei os dízimos. Se o Senhor fizer, eu darei os dízimos. Então ele faz e nós damos os dízimos. Ele já fez, você só precisa reconhecer isso. Na realidade, nós entregamos aquilo que é dele, que ele fez por nós. Amém? Fechando, Lucas 15, do 20 ao 23. Lucas 15. Lucas 15, do 20. Lucas 15, 20 e 23. Perdão, não. Aí é Lucas 11. Peraí. Lucas 15. Não, irmãos, é o texto que a gente acabou de ler mesmo. Tá? Eu coloquei errado aí. É o texto que a gente acabou de ler lá de Lucas. Lucas, já lemos o texto. Tá? Então perceba, é o texto das primícias, né? Que a gente acabou de ler. Gênesis 28, 18. Então, como eu já falei, abre lá só para a gente finalizar. Gênesis 28, 18. Muito texto, eu sei. A coluna de Betel, né? Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto no seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, nós dizimamos por aquilo que o Senhor já fez por nós, não por aquilo que Ele vai fazer. Dízimo é reconhecimento daquilo que Ele já fez. Né? Dízimo é reconhecimento. Dízimo é dizer, Senhor, só Tu governas a minha vida. Amém? Continuamos com a parte 2. Próxima terça-feira eu vou liberar a parte 2. Amém? E eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Estude, irmãos. Abra a sua Bíblia quando nós liberarmos os vídeos. Vá marcando os textos. Faça as conexões. Amém? Seja abençoado. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti para que o Senhor aumente o nosso entendimento acerca do poder de reconhecer que o Senhor é aquele que está sentado no trono da nossa vida. Pai, te dar os 10%, na realidade não estamos dando nada, estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos permite ter, porque tudo é Teu, Senhor. Na realidade, recebemos 90% Teu para vivermos, Pai. E vivemos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. É o nosso desejo, vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, que nós tenhamos entendimento e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo. Espero que grandes coisas o Senhor faça, né, através desses estudos nas suas vidas, em nome de Jesus. Ok? Graças e paz, até o próximo. Fiquem com Deus.